Eu não sabia que você ficava tão grande. Galera, é bomba! Acabou de vazar o roteiro completo de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Quem trouxe esse vazamento é uma pessoa no Twitter que diz ter participado da montagem do filme. Se é verdade ou não, não tem como saber ainda, né? O filme estreia daqui uma semana, dia 29 de julho. Mas a gente tá aqui agora para trazer esse vazamento completo para você e juntos a gente vai chegar a uma conclusão, né? Será que é verdade ou não é? Então, bora junto ler esse roteiro agora. Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Pop Cia, e aqui a gente tá fazendo a cobertura completa, né, de Homem-Aranha: Um Novo Dia, juntou com o trailer de Vingadores, agora acabou de sair um trailer de Cara de Barro da DC, e eu vou trazer tudo pra vocês aqui no canal, tá? Todos os vazamentos, todas as teorias, todas as informações oficiais, tudo pra você. E nesse sábado, não se esqueça, tem painel da Marvel na San Diego Comic Con, e a gente vai estar ao vivo, eu, Kaique e Luciano, trazendo tudo pra você aqui no canal. Então não perca, se inscreva agora para você não perder nenhum detalhe da Marvel e da DC aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, ó. Homem-Aranha: Um Novo Dia, rumor do roteiro, né? Abertura do filme. O filme começa com uma montagem mostrando os últimos 4 anos da vida do Homem-Aranha, após os acontecimentos de Sem Volta para Casa. Peter passou praticamente todo esse tempo combatendo o crime para evitar lidar com sua solidão. Durante essa sequência, vemos o Homem-Aranha enfrentando vários vilões de rua, como o Escorpião, o Boomerang, o Tarântula, o Rainrod, todos trabalhando para o Lápide, o Tombstone. Enquanto isso, o Peter continua sofrendo pela perda da MJ e do Ned, mesmo sabendo que eles não se lembram dele, ele nunca conseguiu seguir em frente. É aquela história, né? Ele passou a viver só como Homem-Aranha para esquecer do Peter Parker. Aí a gente vai para o controle de danos. O departamento de controle de danos transporta o Escorpião para uma prisão de segurança máxima. O comboio é atacado por integrantes da Hand, né, The Hand, que é o tentáculo, contratados pelo Tombstone, né, o Lápide, para libertar o criminoso. Ao mesmo tempo, o Frank Castle, o Justiceiro, também aparece tentando matar o Escorpião antes que ele consiga escapar. O Homem-Aranha acaba tendo que enfrentar os dois lados ao mesmo tempo, então ele tem que lutar contra o tentáculo, contra o Escorpião e contra o próprio Justiceiro, né, que faz bem esse papel aqui nesse rumor aqui de vazamento, faz bem esse papel de anti-herói que a gente espera do Justiceiro. Durante a luta, seus poderes começam a sofrer uma mutação inesperada. O Peter perde parte do controle dos próprios movimentos e acaba lançando o Escorpião violentamente contra uma viatura policial. A culpa pelo acidente o deixa abalado. No fim da perseguição, o Escorpião consegue fugir. Aí o Peter vai reencontrar o Ned e a MJ. Como, né? Depois disso, o Peter visita Yelena Belova em busca de algumas informações. Ela como uma nova Vingadora, né? Logo depois, encontra a detetive Jean DeWolf, amiga do New York PD, né, do controle de polícia de Nova York, que o alerta sobre o Tombstone e sobre a atuação da The Hand, né, do tentáculo. Enquanto conversa com ela, o Peter vê o Ned por acaso. Ele o segue até um café e descobre que Ned e MJ voltaram para Nova York depois de se formarem no MIT. O Peter resolve seguir os dois até uma festa de inauguração do apartamento onde eles moram. Disfarçado de vizinho chamado Maynard, ele entra na festa. Lá descobre algo que parte seu coração. A MJ está namorando outra pessoa. Durante a conversa entre MJ e Ned, os dois comentam que nunca esqueceram o Homem-Aranha e lembram de várias vezes em que ele salvou suas vidas. Sem saber quem ele realmente é, o Ned revela que criou um aplicativo chamado Spider Tracker, esperando um dia localizar o Homem-Aranha apenas para agradecê-lo. Aí a mutação, né? O Peter volta para casa completamente destruído emocionalmente. Durante a noite, ele desmaia. Na manhã seguinte, desperta preso dentro de um casulo de teias. Quando finalmente consegue sair, percebe que sua mutação evoluiu. Agora ele produz teias orgânicas naturalmente, e seus sentidos ficaram ainda mais aguçados. Que isso? Dr. Banner, o senhor achou uma forma de suprimir DNA e mutação, não é? Agora o Bruce Banner entra na história. Sem entender o que está acontecendo, Peter procura o Bruce Banner, que atualmente leciona na Empire State University. Banner não consegue curar sua condição.
Ele apenas conclui que talvez seja possível suprimir temporariamente a mutação. Inspirado em sua própria pulseira que inibe o Hulk, o Banner desenvolve um microchip capaz de controlar o DNA aracnídeo do Peter. Meu Deus. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Inspirado em sua própria pulseira que inibe o Hulk, o Banner desenvolve um microchip capaz de controlar o DNA aracnídeo do Peter. O Peter passa então a usar esse chip. Agora, a Jean Grey finalmente aparece no filme. Enquanto isso, conhecemos a verdadeira antagonista da história. Ou quase isso, né? A Seth Sink interpreta Jean Grey. Ela não é exatamente uma vilã. Seu objetivo é encontrar William Metzer, diretor do Departamento de Controle de Danos. Jean acredita que ele foi responsável pela morte da sua irmã. Anos antes, sua irmã foi capturada. Antes de morrer, conseguiu deixar apenas uma pista: VMAX. Jean passou anos acreditando que VMAX era o nome de uma organização secreta, um projeto ou uma pessoa. Ela dedicou toda a sua vida tentando descobrir o significado dessa palavra. Após também ser capturada pelo controle de danos, a Jean Grey passa a ser torturada e submetida a experimentos. Enquanto está presa, olha para uma saída de ventilação. Na grade da ventilação está escrito VMAX. Ela finalmente entende a verdade. Sua irmã nunca estava falando de uma organização. Ela apenas viu aquela inscrição na saída de ar da sala onde morreu. Era simplesmente a única coisa que ela viu antes de morrer e a única pista que conseguiu deixar. Essa revelação desperta um enorme trauma emocional. Ao mesmo tempo, seus poderes evoluem para um nível muito superior ao normal. Agora o primeiro encontro, né? O Peter começa a perceber que seu chip está superaquecendo constantemente. Pouco depois, conhece uma misteriosa mulher, conhecida como Mind Jumper, né? Ou seja, puladora de mentes. Ela troca de corpos constantemente para permanecer escondida. Peter acredita que ela representa uma ameaça para a MJ. Ele corre para protegê-la, mas a Jean chega primeiro, né? Essa Mind Jumper é a Jean Grey. Quando Peter acredita ter colocado a MJ em segurança, descobre que Jean já conseguiu assumir o controle mental dela. É nesse momento que o Peter vê o verdadeiro rosto da Jean pela primeira vez. Depois disso, faz uma investigação e descobre a sua identidade. Então ele descobre que a Mind Jumper é a Jean Grey. O esconderijo do Justiceiro. Peter leva a MJ para o esconderijo do Justiceiro. Sem saber que o Peter é o Homem-Aranha, a MJ ajuda a estabilizar o funcionamento do microchip criado por Banner. Pô, a MJ é um gênio aqui. Frank, por favor, eu não tenho mais pra onde ir. Mas as pessoas que te amam, você vai deixar ele ir sozinho? Ataque ao controle de danos. No dia seguinte, Jean invade uma instalação do controle de danos. Ela também consegue controlar mentalmente o Bruce Banner. O Homem-Aranha chega para impedir o ataque. O Justiceiro aparece para ajudá-lo. Durante a batalha, Jean assume controle mental do Frank Castle. Porém, ao fazer isso, perde completamente o controle sobre o Banner. O Bruce finalmente se transforma no Hulk. Após uma enorme batalha, o Hulk derrota Jean. Antes de desmaiar, ela apenas diz uma palavra: Sarah. Jean é presa. Sarah é a irmã dela, né? O Peter descobre a verdade então. Investigando melhor o caso, Peter percebe que William Metzer mentiu durante todo esse tempo. Na realidade, Jean era uma vítima. Ela tinha sido torturada pelo próprio controle de danos durante anos. Peter decidiu então libertá-la. A Jean foge da prisão. Para conseguir recursos, assume o corpo de uma senhora idosa e rouba um veículo blindado. O Homem-Aranha tenta impedir sua fuga. Ela consegue escapar novamente. Pouco depois, o Metzer manipula o Peter, dizendo que Jean é apenas uma criminosa extremamente perigosa. O problema é que a telepatia de Jean simplesmente não funciona no Homem-Aranha. Por causa da sua mente caótica e mutação, o Peter é praticamente imune aos poderes dela. Jean tenta convencê-lo a sair do caminho. Durante a conversa, o Peter finalmente descobre toda a verdade. Metzer foi quem capturou, torturou e destruiu a vida da Jean. Nesse momento, o Peter leva um tiro. A Jean se recusa a deixá-lo morrer. Ela mantém o Peter vivo usando seus poderes. O Justiceiro leva ambos até um hospital. Claire Temple realiza a cirurgia, ela da série do Demolidor da Netflix, né? Enquanto Frank provoca uma distração para toda a equipe médica, o Peter consegue retirar discretamente o uniforme do Homem-Aranha e escapar do hospital apenas como um paciente comum.
Ninguém percebe que o Homem-Aranha desapareceu. Todos apenas veem o Peter Parker deixando o hospital. Mesmo gravemente ferido, Peter remove o microchip. Sem o aparelho limitando sua mutação, seu corpo começa a se regenerar muito mais rápido. O Peter aceita finalmente sua nova condição. Usando o Spider Tracker, criado pelo Ned, ele localiza a prisão secreta do controle de danos, onde o Metzer mantém a Jean e o Banner. O Homem-Aranha e o Justiceiro invadem o local. Lá encontram vários membros da mão, do tentáculo, protegendo Metzer. Durante a batalha, Jean controla mentalmente diversos ninjas da mão, do tentáculo, para lutarem por ela. Enquanto isso, o Justiceiro permanece do lado de fora, procurando uma oportunidade para matar a Jean à distância. O Peter chega até a Jean. Ela revela que seus poderes cresceram tanto que agora consegue entrar na mente dele. Pela primeira vez, o Peter permite que isso aconteça. Dentro da mente do Peter, vemos um flashback de uma conversa antiga com a tia May, na qual ela descobre a sua identidade. Essa lembrança faz o Peter compreender completamente quem Jean realmente é. Ele decide confiar nela. Juntos derrotam os últimos membros do tentáculo. Jean finalmente fica frente a frente com o Metzer. Ela tem a oportunidade de matá-lo. O Peter consegue convencê-la a não cruzar essa linha. Metzer é preso e responderá criminalmente por todos os experimentos e torturas realizados. Jean oferece devolver as memórias de MJ e Ned, o Peter recusa. Ele acredita que não tem o direito de mudar novamente a vida dos seus amigos. Jean parte em busca de outras pessoas como ela, outros mutantes. Peter e MJ não reatam o relacionamento, mas fica claro que ainda existe espaço para essa história ser desenvolvida futuramente. Depois disso, o Homem-Aranha e o Justiceiro unem forças para finalmente derrubar o Tombstone, o Lápide, e encerrando a ameaça do criminoso. O filme tem uma cena pós-créditos, o Ned utiliza seu aplicativo Spider Tracker, na tela aparece uma mensagem surpreendente. O Homem-Aranha desapareceu da Terra. A cena termina sem explicar o significado desse aviso, deixando o gancho para o próximo filme, ou para Vingadores Doomsday, ou para Guerras Secretas. Num outro vazamento, fala que na verdade diz que o Homem-Aranha está no espaço, e não só fora da Terra, porque fora da Terra é muito vago. Mas a gente pode ter várias interpretações aí, dependendo do que está escrito, né? Vale ressaltar duas coisas. Eu acho que tem algumas coisas que não fazem sentido nesse vazamento, baseado em coisas que a gente já ouviu falar, ou até em alguns trailers, algumas cenas e tal. E outras que fazem muito sentido. Então pode ser tanto uma teoria de fã, que simplesmente escreveu isso e está se passando por alguém que de fato trabalhou no filme, ou dois, a própria tradução pode ter causado algumas complicações. Isso sempre acontece. Em vários vazamentos que eu já trouxe aqui no canal de roteiros que estavam certos de outros filmes, tinha algumas coisas que não faziam sentido, mas por causa da tradução, porque está em inglês, se traduz para o português. Esse vazamento aqui ele estava dividido em várias partes, então a gente teve que fazer um trabalho de juntar as coisas. Às vezes uma informação escrita de um jeito num lugar, na hora que você vê em outro lugar está escrito de um jeito um pouquinho diferente, aí as coisas não batem. A gente fez o melhor que a gente podia para trazer esse vazamento para você. Se é real ou não, se a gente tiver outro vazamento nos próximos dias, a gente vai trazer aqui. Então, se inscreve para você não perder nada, tá bom? Conto com a sua inscrição para ajudar o canal a crescer e, claro, para você não perder nada de Homem-Aranha, um novo dia aqui com a gente. E para não perder nada, você clica aqui nesses vídeos que estão aparecendo na tela para ficar mais um tempo comigo e muito bem informado sobre o novo filme do Homem-Aranha.